Agradecemos a todos. Bom espetáculo. Alô, boa tarde a todas e todos. Boa tarde, boa tarde. É com muita alegria que a gente inicia mais um encontro com profissionais, aqui que é parte de um projeto que foi contemplado pela 37ª edição do edital de fomento ao teatro para a cidade de São Paulo, da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, com apoio do Itaú Cultural. Este encontro está sendo transmitido nas redes sociais da Companhia La Mínima. Nós tivemos essa semana encontros sobre dramaturgia, sobre direção, sobre humor e música excêntrica. Isso. E agora a gente encerra com uma conversa sobre mitologias e teatro com o diretor Eduardo Tolentino de Araújo, aqui presente. Fazer uma breve apresentação do Tolentino. Ele é fundador do Grupo Tapa. Ele se iniciou em 1974 como um grupo amador no Rio de Janeiro. Em 79 o grupo se profissionalizou. Em 86 vieram para a cidade de São Paulo e se estabeleceram ali no Teatro Aliança Francesa até o ano de 2001. A companhia, o grupo é um grupo de repertório também, isso significa que montam espetáculos para permanecerem ao longo de muitos anos em repertórios serem apresentados ao longo de muitos anos. E já montou clássicos de todo o mundo, Tennessee Williams, Oscar Wilde, Bernard Shaw, Jorge Andrade, enfim, uma série imensa, em mais de 40 anos de atividade ininterruptas. O grupo hoje tem uma sede ali na Barra Funda, e para ter uma noção ali da trajetória, claro que isso não é uma baliza, mas é importante dizer que entre prêmios Shell, Mulher, Governador do Estado, enfim, já recebeu mais de 80 prêmios ao longo de sua trajetória. Portanto, é uma honra, um prazer muito grande estarmos aqui com o Tolentino. Ao lado aqui eu tenho a Sandra Corvelloni, que dirigiu o espetáculo, e a gente a convidou para estar aqui porque a Sandra iniciou seus estudos no Grupo Tapa, e eu também iniciei pelas mãos da Sandra. Então ali já tem algumas gerações aí se formando. É uma honra muito grande, viu, ter você aqui, Tolentino, Sandra. Muito bem. Então agora, Tolentino, apresentei direitinho. Como é que você gosta de ser conhecido e apresentado? Muito bem. Não sei se está funcionando isso aqui. Está funcionando? Tá. Muito bem. Eu queria começar... Bom, nós ensinou uma peça chamada Divina Farsa, e tem como personagens Dionísio e Apolo. E como vamos falar de mitologia, a gente podia falar sobre o dionisíaco e o apolíneo no teatro, que são conceitos bastante importantes, né, Tolentino? E também de uma noção de arena, de ágora. Então acho que, se puder, a gente começar a falar sobre o que são esses conceitos, dionisíaco e apolíneo, e a importância no teatro, seria, acho que, um bom começo. Bom, obrigado, é um prazer estar aqui. Sou um grande fã da La Mínima, então fiquei muito feliz de ser convidado. E como eu disse para eles antes, a honra é você participar de alguma coisa de quem está produzindo. Bom, eu não sou uma pessoa versadíssima em mitologia, né? Eu comecei na mitologia com o Minotauro do Monteiro Lobato e dos 12 Trabalhos de Hércules. Foi o que me introduziu na mitologia grega. Até falei para a Sandra, vou ter convidado o Guilherme Santana, que ele realmente é um mestre nisso, muito mais do que eu. Mas eu queria, antes de entrar no Apolíneo e no Dionisíaco, eu queria falar de alguma outra coisa, que é a mitologia do teatro. Então, vendo o espetáculo aqui, que eu vi há uns 20 dias, eu diria que a estrutura da peça, ela segue muito mais uma mitologia do teatro de revista do que o teatro circo. Ela estabelece o quê? Um prólogo. O teatro de revista se estabelece dessa maneira, um prólogo que se passa no Olimpo,
E, a partir deste prólogo, dois personagens, em geral, são chamados de compadre e comadre, né? Isso vem do francês, compère e comer. Eles caem numa outra realidade. Aqui são dois compadres, né? Dionisos e Apolo. E aí mexe com a mitologia, aí sim o circense, né? É um palácio branco e um Augusto, que é a origem do La Mínima, né? Não posso deixar de celebrar aqui o saudosíssimo Domingos, que começa com o Fernando, estabelecendo esse princípio do teatro. Desculpa, Fernando, mas eu não posso deixar de falar isso, porque isso é a origem dessa companhia, né? Enraizada na profunda tradição circense do Palhaço Branco e do Augusto, né? E que se mantém aqui. Então, a gente sai da revista e os dois compadres são dois compadres do circo, né? Isso é muito legal. Há uma inversão de expectativa aqui muito interessante, porque toda a cultura ocidental tem uma tendência a inverter, colocar, vamos dizer, o Baco como o Palhaço Branco e o Dionisos como o clown, como o Augusto, né? Quer dizer, isso não dos gregos. Aí a gente entra na pergunta que você fez do Dionisíaco e do Apolíneo. Quer dizer, os rituais começam, a coisa mais parecida que a gente tem aqui seria a Umbanda, né? Os rituais dionisíacos começam desta maneira, você toma a bebida e você é revestido do entusiasmo, aí você canta e dança. Você começa a organizar esse canto e dança para que ele tenha uma fruição maior, né? Ainda não estamos no terreno do teatro, estamos no terreno do ritual, como se fosse um ayahuasca que você vai beber e tem o canto e a dança. Então, esse é o princípio dionisíaco. Apolo vem como regulador para estabelecer leis da cena, né? Tanto que em Epidauro, o deus que tem a imagem que tem em Epidauro, que é o centro de onde nasceu a tragédia grega, que existe até hoje, é o deus Apolo, né? É o deus que vai regular as regras. Falando de uma maneira bem simples, eu diria o seguinte: não dá para a gente jogar basquete num campo de hóquei sobre gelo. Você vai furar. Então, quando a gente estabelece as regras, a gente estabelece qual lugar que isso vai ser feito, né? Uma coisa que você faz, a gente estava conversando aqui, uma coisa que você faz na rua é de um jeito, que você faz num palco italiano é de outro, você faz num teatro de arena é de outro, né? E então são essas regras que vêm de Apolo. Como nós temos, sobretudo no Brasil, né? Qualquer tentativa de regra parece que você está oprimindo a pessoa. Então nós temos uma tendência a desprezar Apolo e valorizar Dionisos. Como é que vocês falam mesmo? Dionisos, né? São essas coisas, a Sandra que fez Macunaíma, que a gente conhecia como Macunaíma, o espírito é Macunaíma, né? Então, a gente tem uma tendência a jogar Apolo fora, quem instituiu a regra, e valorizar só o deus do entusiasmo, que é o Dionisos. Isso é muito perverso e é muito subversivo no espetáculo vocês fazerem o contrário. O Apolo ser a figura, o Augusto, o palhaço oprimido, e o Dionisos ser o palhaço opressor, né? Então isso eu acho muito subversivo no espetáculo isso, diante do que a gente pensa disso no Brasil. Quer dizer, a gente simpatiza o tempo inteiro e torce pelo Apolo, né? E não o Apolo no sentido da perfeição, mas o Apolo que segue algumas regras éticas, inclusive. É isso que eu acho que se estabelece aqui. Curioso que eu senti, assim, eu tive mais interesse nos números circenses do que na dramaturgia. Foi por gosto pessoal. Peço perdão por falar isso, mas... então, as facas,
a bengala que gira, as danças, as acrobacias me interessaram mais como espectador de teatro. Mas eu vi que a plateia embarcou completamente, né? E tem sempre aquela pergunta que se faz, o que é mais difícil fazer, comédia ou drama? Eu, como não tenho talento, acho tudo difícil. Para mim tudo é difícil, tem coisa mais difícil, não tem isso. A comédia, na verdade, é onde a gente aprende o ofício. Por isso, voltando à mitologia, é que os franceses dizem, eles chamam um ator, um grande ator de comediante, porque é uma pessoa que domina o ofício, né? Então a comédia tem isso. Em compensação, a comédia tem uma outra coisa que aí é uma dificuldade particular, porque ela é regional e às vezes ela é paroquial. Você está numa mesa morrendo de rir de uma história e chega uma pessoa de fora e ela não acha a menor graça naquilo. Então, qual é a dificuldade que a gente tem, por exemplo, das comédias gregas? Porque elas falam de um tempo que a gente não entende, né? A Medeia, que mata os filhos ou que envenena, você entende em qualquer época. Uma comédia tipo Desista, que eu fiz inclusive, como é que você traduz isso para uma plateia contemporânea? Daqui a 40 anos se virem Planeta e Caceta, vamos dizer, qual é a graça que isso tinha? Né? Então, a grande questão da comédia é como ela se identifica com o aqui e agora. Né? Ela não tem que buscar a temporalidade, ela pode ter alguns arquétipos que são atemporais, mas ela tem que se comunicar com o aqui e agora. E o que eu assisti se comunicava muito com o aqui e agora. Então, quando eu falo essa coisa dos números circenses, foi por gosto pessoal. Eu embarquei mais nos números circenses e queria mais até, entendeu? De alguma maneira, assim, para começar é isso que a gente tinha para falar. Boa. E a história da revista, né? Quer dizer que o compadre e a comadre chegam para revisitar algum espaço, tem a ver com isso, né? Da contemporaneidade que é própria comédia, né? Vamos falar de um determinado lugar numa determinada época. Eu tenho uma pequena restrição que eu queria fazer ao texto, porque quando eles saem do Olimpo, diz que eles vão para o Brasil. E não é isso que acontece na peça. Eles vão para um circo. Eles não vão para o Brasil. E isso, de alguma maneira, me frustrou um pouco, eu acho, em relação a essa questão do texto. Porque é um circo brasileiro, evidentemente, mas eu gostaria vamos sair deste mundo olímpico e vamos parar no circo. E não no Brasil. Porque eu acho que não são as questões brasileiras que estão levantadas aqui. São as questões humanas e circenses, quer dizer, o quanto os donos, que é o que você faz, o Júpiter, né? Que quer dar o golpe nos seus empregados. Então, eu acho que a peça, quando ela promete o Brasil, ela despreza um pouco o caráter universal de onde o texto vai parar. Quê? Interessantíssimo. Desculpa estar falando isso, mas é porque eu acho que a gente está aqui para conversar sobre. A gente tem 2, 3 horinhas para mudar agora. Porque ao Brasil, então, a gente vai ver esse Brasil terrível que a gente está vivendo. E eu vi uma outra esfera, quer dizer, eu vi, vamos parar no mundo artístico. E aí é outra coisa. Né? É uma outra empatia que a gente tem. Porque os safados desse circo, que é você, a sua mulher, que faz a era, vocês são muito ingênuos perto do que é o Brasil. Entendeu? Perto do que é o Brasil, a gente tinha que jogar pela janela. Pois vão descer a ripa nisso daqui. Né? A gente pensa nisso nas revistas de ano do Arthur Azevedo, do século XIX, né? Que eles vão parar no Brasil e eles vão deparar com, por exemplo, na época era uma personagem que é a febre amarela, que entra a vedete toda de amarela, que seria a Covid, entendeu? E os médicos manipulando isso, os ministérios manipulando. Né? Então é um outro grau de corrosão. Né? É isso. É uma escolha que o Dionísio faz em seguida a Zeus. Né? Zeus escolhe o Brasil e o Dionísio fala, então você vai cair no circo. Então a gente vai dar mais ênfase. É legal isso, porque tem tudo a ver, né? Essa ênfase que o Dionísio fala assim, não, você vai escolher o Brasil, vai cair num circo e você vai mostrar, né?
E essa mesma questão foi levantada pela Laerte lá naquele ensaio, lá diga, no é verdade. começo. A Laerte, ela falou isso, ela falou, mas não entendi. Não entendi isso. Por que o Brasil? Né? Exatamente. E era isso, né? A peça, ela tinha uma questão muito localizada, assim, na questão da Covid, porque foi escrita ali durante a pandemia, né? A gente começou nossos primeiros encontros ali, tinham muitas ideias, tantas, assim, e aí tinha uma série de questões, assim, que falavam da política no Brasil, da pandemia, das coisas todas, e depois a pandemia foi ficando para trás, a gente foi tirando. Não, mas eu acho assim, E até foi a gente estava ficando. conversando ali no camarim, né? A questão de quanto é difícil vender um espetáculo que tenha um teor circense, né? Então, eu acho que isto, quer dizer, seria mais forte se... vamos para o circo, porque a gente não dá conta do Brasil. Vamos metaforizar o circo. O que é essa tentativa do ator popular no Brasil, né? O inferno, que é isto de ser um ator popular. Então, eu acho, a meu ver, seria mais forte se eliminasse essa ideia do Brasil. Sei lá, que falou, porque então não estou sozinho nesse plano. Eu queria aproveitar esse encontro, porque o Tolentino viu a Sandra chegar no teatro, né? E a conheceu como atriz, formou-a como atriz, né? Uma excelente atriz dramática e cômica, que é uma faceta que a gente vê menos. E eu queria entender como é que a gente aprende a dirigir um espetáculo, Tolentino? Tem escola para isso? Olha, meu Deus, eu estou num ponto difícil de falar. Para isso que a gente está aqui. Eu acho que a gente não tem escola no Brasil, gente. Não tem mesmo. Eu acho as escolas de uma fragilidade brutal, os programas de uma fragilidade brutal. Eles são dissociados da realidade. Não são pessoas que participam do mundo teatral, que dão aula. Você vai ter uma quantidade de diretores que não conseguem realizar seus trabalhos, vão dirigir alunos em escola, mais preocupados com o produto final do espetáculo do que ensinar as pessoas. A meu ver, né, o que me interessa no teatro são os atores. Está na frente de tudo, está na frente de luz, cenário, figurino, de texto, são os atores. Os textos me interessam quando eles vão proporcionar aos atores desenvolvimento para eles. O que nós temos diferente no teatro em relação a qualquer arte de representação cênica, é essa coisa ao vivo aqui. Então, sempre eu parti dos atores. E aí eu digo o seguinte, isso é repetitivo, então já vai aparecer em vários outros lugares que eu já falei. Eu devo muito aos atores de outra geração, mais velhos, que me ensinaram muito sobre o ofício. Me ensinaram não só quando eu trabalhei com eles, mas de assisti-los. Eu devo muito aos atores mais jovens que começaram comigo, porque eu tive que aprender a explicar o ofício para eles, o que eu tinha entendido do ofício para eles. E devo muito aos atores da minha geração que confiaram em mim quando eu não sabia nada e não estava pronto. Então, é essa transferência humana que a gente... que eu acho que é o que você tem que aprender ao dirigir. São as pessoas que interessam. Somos nós, entendeu? Com as nossas contradições, estão pegando a coisa da peça, né? As contradições desse circo que vocês apresentam não são contradições diferentes de uma companhia de teatro. São as nossas contradições. Como você lida? Será que fulano que você foi convidado, será que ele vai fazer sucesso? Será que não vai? Aquela pessoa que quer dar um golpe em você, a atriz que quer passar a perna na outra, né? E o quanto você tem que superar isso. Eu elenquei coisas negativas, mas tem muitas coisas positivas, né? Então, quando a gente lida com o humano, com as nossas fragilidades, eu falo que
Não só os atores, mas o diretor, quem produz, nós temos as nossas fragilidades. E é viver com essas contradições que significa você dirigir alguma coisa. Você dirigir alguma coisa que aquele conjunto queira falar, que aquele conjunto queira dizer naquele momento. Não acho que tenha grande ou pequeno teatro. Acho que existe teatro bem feito e teatro mal feito. Teatro como ofício é a minha defesa radical nesse momento, né? Então, quando eu volto a falar das questões, é encantador quando a bengala gira, é encantador quando se atira as facas, é um domínio do ofício, né? E com os truques que o ofício tem, né? Porque então, assim, eu vivo dizendo isso, teatro, jogar futebol na várzea é bom para quem joga, mas é insuportável para quem assiste. Quando a gente se propõe a fazer para pessoas, a gente pode até fazer um mau espetáculo, fazer tudo errado, mas a gente tem que se propor a fazer bem, com o domínio de um ofício. É isso que eu acho que é a grande... Então pode ser ópera, dança, circo, teatro dramático, tragédia, comédia, não importa o que seja. Tem que ser uma busca de excelência. Nesse sentido, quando você fala das escolas, eu acho muito interessante. Eu falando isso, né, vai publicamente, eu vou apanhar. Não, eu acho que a gente se provocar, né, para tentar criar um novo jeito, um novo pensamento. E ouvindo assim, a minha impressão é que a escola, queira ou não, a gente dá uma de Apolo e bota um pouco de regra nessa formação e o aluno sai dali com um crachá escrito diretor. Mas é isso. Eu queria contrariar um pouco. Eu questiono essas regras. Boa. A qualidade dessas regras. Ótimo. Sandra e Fernando trabalharam, né, que a gente trabalhou em comum. A gente suava muito para dominar as regras, entendeu? Eu sinto que são o que me incomoda nas escolas é que são regras de efeito, de superfície. Não sabe, eu me lembro, a Sandra, acho que a primeira coisa que ela dirigiu lá com a gente, que foi As Viúvas, veio de um projeto que a gente fez 10 peças, chamou de Dramaturgia da Traição. Você também fez, não fez? Você fez As Viúvas. Foi onde eu comecei. E era assim, era uma leitura e que a gente fazia decorado, e chamando de primeira leitura, que a gente trabalhava a semana inteira, como se fosse... Não era vendendo ingresso, era para depois desenvolver espetáculos a partir dali. Mas era um trabalho em que as pessoas passaram por tudo, por coisas engraçadas, por coisas dramáticas. Nelson Rodrigues, Plínio Marcos, Suassuna, que era maravilhoso, aquele espetáculo do Suassuna que a gente acabou não fazendo porque o Guilherme não pôde fazer. Mas assim, o rigor, entendeu? Essas regras de carteirinha, essas eu não aceito. Por exemplo, o Braia dava aula numa universidade de teatro e veio uma mulher do Mato Grosso do Sul julgar o curso de dança num lugar onde não tem teatro. Então é aquela coisa que as pessoas perguntam: vocês seguem Brecht, Stanislavski ou Grotowski? Não, eu sinto Cláudio Angel Viana, Glorinha Weytmiller, Amir Haddad, foram meus mestres. Não tem que ficar falando de Stanislavski, não é que eu não li, mas claro. É uma regra de carteirinha, você está entendendo? Sim. Então, me incomoda muito isso nas escolas. A minha sensação é exatamente essa, de que talvez o final do curso não é um crachá de diretor, não é um diploma, é tipo assim, agora você começou um caminho. Mas eu questiono a qualidade dos cursos. Legal, ótimo. Entendeu? Eu me lembro quando a gente começou, a gente fazia aula da Angel Viana, a gente fazia 4 vezes por semana de corpo, 2 vezes expressão corporal e 2 vezes balé clássico. A gente ia 9 horas da manhã para lá e saía meio-dia. Entendeu? A gente estava começando. Como a gente fez ópera de Pequim, como a gente fez...
O Alê trabalhou, quando o Alê que faz o Dionísio aqui, trabalhou com a gente na Casa de Horácio que o Brian dirigiu. Então a gente aprendeu com muita gente, a gente estudou muito. E o que eu sinto é que as escolas trabalham na superfície. Eu dirigi na Polônia, dirigi Vestido de Noiva na Polônia. São 8 horas de aula por dia, em que eles só vão fazer peça no último ano, no 4º ano. Eles não fazem peça antes. Né? Eles têm... Né? Eu fui para Lodz, onde tem a Escola de Teatro e Cinema, onde estudou e se formou Kieslowski, Vaida, Polanski, que vão, quando os que ainda estão vivos, costumam fazer seminários lá. Eles aprendem cavalgada para filme de época, entendeu? Então, esta questão da formação é que eu sinto que as escolas, elas não fazem isso. O que a gente... Então, eu acho que nós não temos essas escolas, nós temos a formação prática. E é isso que eu defendo, é a formação prática que a gente tenha. Se você quer fazer escola de teatro, não faça. Não tenha DRT, não faça escola de teatro. Nem as públicas, nem as privadas. Não vou entrar no mérito daqui, questiono ambas nesse momento. Vejo muito mal o ensino de teatro no Brasil. Acho demagógico, acho que não tem nada a ver com a prática. Eu vou falar que quando eu iniciei no TAPA, quando a gente começou, eu não tenho formação, eu não tenho um estudo formal no teatro com nenhuma... Eu sou bacharel, ele não tem... Sandra, tem? Mas quando eu caí ali no TAPA, nas mãos da Sandra, foi justamente um período em que estava fazendo muitas peças ao mesmo tempo, leituras, que eu falei assim, vamos encenar em 10 dias, e aí o primeiro, acho que foi a Serpente, né? Serpente nos traiu, e aí, em vez de eles lerem, eles ensinaram, e foi todo mundo atrás, então vamos fazer a mesma coisa, vamos decorar e vamos fazer. Então foi um período de, 3 meses, eu vou dizer, em que foram feitas talvez 8, 10 espetáculos, com toda a produção, figurino, luz, cenografia e tal, muito ali rapidamente, mas completamente. Então foi um mergulho na prática teatral, né, muito grande e logo de cara, né? E aí, Sandra, aí eu pergunto para você, como é que isso que você viveu no TAP e na sua formação te preparou para dirigir um espetáculo? Então, eu acho que quando você fez essa pergunta pro Eduardo, né, como você forma um diretor, nas primeiras, nos estudos, né, o Eduardo me convidou para fazer um grupo de estudo, a gente se encontrava todos os dias de manhã. Era todo dia, não era assim 2 vezes por semana, era todo dia. E lá a gente via filmes, a gente fazia improvisação. Eu tenho lembranças engraçadíssimas, assim, né? Ele dava improvisação pra gente. E aí uma vez ele deu um monte de jornal pra gente, mandou a gente fazer uma improvisação. Aí eu fui pro camarim, fiz uma saia, um turbante, saí toda vestida. Ele falou, o que é isso? Eu falei, tô fazendo cena. Ele falou, o jornal serve pra quê, Sandra? Eu falei, pra ler. Então leia. A veia cômica dela lá atrás, né? Aí eu falei, tá, tudo bem. Eu sentei, fiquei lendo. Porque não era usar o jornal como material, era usar o conteúdo do jornal, porque o jornal serve. Eu falei, mas você quer que eu desmanche a saia? Eu posso ler na saia mesmo. Então, assim, aí você, não, eu já sei que você faz essas graças aí, mas agora eu quero ver o outro lado. Nunca me esqueci disso. E era uma comédia. E a gente ficava lá, dentro da Aliança Francesa, naquela época o TAPA ocupava lá a Aliança Francesa, né? Tinha uma parceria lá com o Teatro da Aliança Francesa, e a gente praticamente morava lá, né? Tinha um grupo que, tinha o grupo já da companhia mesmo, né? Que já montava todas as peças, né? Denise Weinberg, Guilherme Santana, Clara Carvalho, Brian Penido, Zé Carlos Machado, Ana Lúcia Torre também estava lá naquela época. Assim, era só fera. E a gente tinha aula todos os dias, aula de História da Arte, aula de corpo, aula de voz. Era muita coisa que a gente fazia. Então,
na maior parte do tempo eu ficava, e nas peças grandes eu fazia luz, eu fazia som, pequenos papéis, ficava lá na coxia assistindo, as pessoas ficavam assistindo ele dirigir, e eu falava, gente, ele não vai falar nada, que paciência que ele tem. E aí a gente ficava, né, veio o russo lá dar aula pra gente, ficou com a gente 2 semanas, a gente ficou trabalhando com o diretor russo. Trepliakov? Vladimir Trepliakov. A gente ficou lá com ele acabava com a gente. Então, assim, eu acho que a observação, Fê, eu fiquei muito tempo observando, muito tempo vendo essas pessoas trabalhar, a forma como elas trabalhavam. Genésio de Barros, né? Acompanhei o Genésio quando ele estava criando uma personagem lá do Ivanov, do Chekhov, e ele fazia um papel que ele ia ficando bêbado durante o espetáculo. E eu falava, gente... Sem beber nada. Ele não vai fazer... Como ele não vai fazer? E o ensaio correndo, e eu via ele andando para lá e para cá, falando sozinho, de vez em quando ele ia fazer uma coisa. E aí eu vi surgindo a personagem e consegui entender os caminhos que ele fez. Então eu acho que de tanto observar, de tanto ficar junto, de tanto fazer pequenos papéis e dar conta de... O Ivanov, por exemplo, eu fazia uma mocinha que só falava fogos de artifício. Mas eu fazia tanta coisa na peça. Eu tinha que dançar, fazer uma toalha lá, rodar, cair em cima da mesa, colocar as coisas no lugar. Então, eu estava sempre atenta a tudo, assim. Eu sou muito observadora. Então, eu ficava, assim, atenta a tudo que estava acontecendo. E se tudo estava no lugar certo, de uma certa forma, era uma observação... de dentro também, né, que eu tinha, assistindo aquelas pessoas, estando ali na cena, ouvindo, que eu fui aprendendo algumas coisas e tendo ideias sobre a direção, até que surgiu a oportunidade nesse projeto de leituras encenadas que a gente fazia toda segunda-feira à noite lá na Aliança Francesa, e depois tinha debates com pessoas que eram especialistas naquele autor ou naquela linguagem. Então foi nesse projeto que eu dirigi As Viúvas, que o Fernando Paes participou, e eu falei, olha, até que, né? Até que foi legal, né? Eu consegui fazer. Agora, só uma coisa no meio disso, quer dizer, o tempo inteiro que tinha essa turma de jovens atores ou mais velhos, as pessoas eu sempre incentivei que as pessoas desenvolvesse seus projetos como experiência. Se ficou bom, vai para o palco. Se não ficou, abandona. Quando a gente fez o Arthur Azevedo, a gente fez Genésio, o Norival dirigiu, o Zé dirigiu, o Cacá dirigiu. Esta ideia de que eu sinto que o trabalho artístico ele tem que ser de expansão, ele não pode ser de retração. Então, você pode dar uma coisa para uma pessoa dirigir, essa turma que ia de manhã lá, eles passaram por 3 peças até a gente chegar no Moço Estádio Sítio, e apanhavam, e a gente trocava de peça, e apanhavam, e a gente trocava de peça, até atingir uma qualidade X. Mas, assim, sempre, quando você perguntou como é que você forma diretores, eu não sei. É dando espaço para que eles experimentem. As pessoas que têm vontade de experimentar isso. Porque tem gente que não tem atores que não têm. Mas os que têm vontade, se você tem um conjunto, eles têm que ter a oportunidade de experimentar e ouvir as críticas ao trabalho. Porque isso é outra coisa problemática que a gente tem, né? É que o nosso ego ficou de um tamanho que parece que crítica, você está fazendo inimigos. E eu, quando começo uma autocrítica que é violentíssima, eu, em geral, não gosto nada do que eu faço, mas sabendo que tem qualidades, não é... Mas tem coisas que me perseguem de peças de 15 anos atrás, eu errei naquela hora. Então, desenvolver um espaço em que as pessoas possam trabalhar, desenvolver suas coisas, mas que estejam habituadas à crítica do lado. Críticas, às vezes, duras, entendeu? Eu não sou um cara, Sandra e Fernando podem dizer isso, sou um cara de dizer coisas para magoar e tudo, mas sou duro, às vezes, nos meus comentários.
Tem um rigor apolíneo aí que... Que? Tem um rigor apolíneo aí que... Exatamente. Que toca nosso trabalho. Mas sem perder o entusiasmo. Isso! Curiosidade pessoal. Como é que você pensa o próximo espetáculo? Bom, como é que você escolhe isso? Começamos aqui, né? Dos gregos aos marcianos. Vai. Eu tenho interesse dos gregos aos marcianos, é o que eu falei. Eu posso gostar de uma obra, de um espetáculo circense. Em geral, por exemplo, em circo, gosto mais do circo Mambembe do que dos circos de Soleil. O meu gosto pessoal. Eu não tenho dúvida disso, mas eu estou falando uma coisa completamente sincera. Eu adorava quando a gente ia para fora e chegava o cirquinho na cidade, com o Globo da Morte, o trapézio. Nossa, eu acho isso fascinante. Eu tenho mais fascínio. Como assim? Não gosto de grandes musicais também. Respeito, se é bem feito, mas não é... Eu gosto mais de alguma coisa precária. Agora, é o seguinte, né? Por exemplo, está abrindo Fomento, Zé Renato, Banco do Brasil. Eu estou escrevendo uns 12 projetos. O que vingar... O quê? O César nunca escrevi nada. Tem alguns princípios que... não, se me contratarem eu faço, mas não tenho uma certa preguiça de escrever. Mas, assim, tem muitos projetos, né? Tem muitas coisas a serem feitas. Então, eu sei que uma vida não vai dar tempo. Então, assim, vai por aqui, vai por ali, aí a vida te leva um pouco, entendeu? Em geral, eu sempre penso nos atores que estão próximos. É a primeira coisa. Isso é o que rege qualquer coisa que eu faça, os atores que estão próximos. Aí vamos ver. Mas para fazer essa peça, eu tenho que chamar não sei quem, porque nós não temos aqui no conjunto essa pessoa. E aí eu vou chamar pessoas que são próximas ou pessoas que são distantes. Então, acho que miscigenação é a melhor coisa do mundo. Raça pura deu no que deu. Então, adoro, quando as pessoas perguntam por que o Tapa sobreviveu, porque trabalhou com atores que estavam começando, como é o caso de Sandra e Fernando e outras pessoas em outras épocas, e trabalhou com atores consagrados, que vieram se misturar com a gente e trocar a experiência com a gente. Né? Porque quando você trabalha... Quando eu saí do Rio de Janeiro, nós éramos um grupo de universitários que frequentava os mesmos bares dos outros grupos correlatos, conversava sobre as mesmas coisas, tinha mais ou menos a mesma ideologia política, frequentava a mesma praia. E quando eu cheguei em São Paulo, a gente teve que começar a conviver com atores de outras formações. Já no Rio, a gente já tinha trabalhado com atores mais consagrados. O André Valle veio trabalhar com a gente, o Cláudio Gaia, que era de Cicroquete, veio trabalhar com a gente, depois Araci Balabanian, então a gente veio para São Paulo, Beatriz Segal, mas a gente foi também misturando muita coisa aqui. Tinha o filho do lavrador do interior e o filho do minifundiário. Onde você, inclusive, entra em choque com ideias políticas. Às vezes eu vejo coisas que as pessoas postam na internet e dizem, essa pessoa trabalhou com a gente, está postando isso, eu não acredito. Entendeu? Mas estes embates de pensamentos diferentes, geracionais, sociais, socioeconômicos, culturais, que eu acho que fazem do teatro uma coisa interessante. No Brasil, as pessoas pararam de conviver umas com as outras. Entendeu? Por isso que eu digo, quando vocês me convidaram, imenso prazer. Eu falo isso assim de absoluto coração. Porque quando eu vim ver um espetáculo da Mínima, eu não vejo esperando um espetáculo do Tapa. Se eu vou aos Parlapatões, eu não espero um espetáculo do La Mínima, apesar de ter uma certa filiação. Se eu vou a um espetáculo do Latão, eu espero... Se eu vou a um musical da Brigadeiro, eu espero outras coisas. Eu quero saber se dentro daquilo que aquelas pessoas estão propondo é bom e interessante.
que eu faço, eu já faço. Eu não quero ver o que eu faço. O que não quer dizer que eu não vou ser crítico ao material que eu estou assistindo. Porque, acima de tudo, eu sou um espectador de teatro. É isso, essa foi a razão do convite a você, Tolentino. Porque a gente tinha opções de mitologia, falou assim, a gente quer o Tolentino, porque é quase uma mistura quase improvável a princípio. Mas como eu conheço já há muitos anos, eu falei assim, vai ser ótimo, porque são aparentemente universos muito distintos. Mas não, a gente está dentro dessa grande ágora teatral, né? E quanto mais eclético é uma temporada teatral, quanto mais gêneros você tem, mais interessante ela fica. E isso é uma grande doença brasileira, né? O Brasil já teve muitas possibilidades de teatro e que não aconteceram, porque a cada década se diz que não se pode fazer aquilo. Então, é o teatro da palavra, é o teatro do corpo, é o teatro de não sei o que. Já foi. É o pós-teatro, pós-drama. Num lugar onde não existe o drama, não existe o teatro. Os alemães, eles têm sentido fazerem isso porque eles têm um drama estabelecido. Você vai lá ver Schiller e Goethe num teatro oficial. Então, tem um sentido, o alternativo, você pode drama. Aqui, a pessoa não sabe nem andar até, não sabe subir, não sabe que isso daqui se chama luz de ribalta. E aí, assim, eu estou falando do pós-drama. Que pós-drama, cacete? E aí, o pior é que todo mundo quer seguir esse padrão para satisfazer a comissão do próximo edital. Porque quem está na comissão do próximo edital? Fulano que pensa isso, Beltrano que pensa aquilo, então dane-se, escreva e se perder, perdeu, entendeu? Mas seja fiel a você. Né? Então, eu não acho que o teatro tem que ter uma cara, ele tem que ter muitos rostos. Eu trabalho no centro de São Paulo, moro no centro de São Paulo, moro no Largo do Arouche, tem um prédio que tem uma variedade, uma diversidade de gente, de gêneros, de etnias. É uma síntese de São Paulo. Gente que mora no centro de São Paulo. É completamente diferente de um público que mora numa periferia de São Paulo. Então, se eu morasse na periferia, eu faria um outro tipo de teatro, relativo ao público que eu estou fazendo. Se ele agradar outras pessoas, ótimo, mas eu me comunicaria com aquele público que está lá perto de onde eu vivo. Eu acho que isso é a base da gente. Né? E assim, que não existe nenhuma forma de exclusão. Se o seu barato é outro, eu quero discutir uma realidade dos sem terra, maravilha. Eu não posso dirigir isso porque eu não conheço isso. Não faz parte do meu universo. Eu sou formado no universo da dramaturgia. Eu digo, não faço teatro da palavra, eu faço teatro da língua. É um teatro de uma linguagem. É uma forma de expressão verbal que é através da linguagem. As palavras são elementos da linguagem. Mas o que me interessa é a língua. O que me faz brasileiro é a minha língua. Eu posso viver sem tudo que tem no Brasil. Sem comer feijoada, sem ouvir música brasileira. Sem ouvir música brasileira é difícil. Eu sou muito apaixonado por música brasileira. Mas, porque também envolve a língua. Né? Sem a língua brasileira, eu não existo. É isso que me dá identidade. Então, quando eu pego Tom Jobim, Fernanda Montenegro, Antônio Cândido de Melo de Souza, pessoas que trabalharam sobre a língua. Eu trabalho sobre a língua. Mas eu acho que o teatro pode ser sobre o corpo, que é uma outra forma de linguagem. Eduardo, a gente vai abrir. Vai abrir? Voa, né? Tem 10 minutinhos. Não, perguntas pessoais. Você me parece um cara muito obcecado pelo que você faz. Eu também. Eu adoro o que escolhi para fazer. Acho que é a única coisa que eu sei fazer na vida é isso aqui. Então eu me dedico um pouquinho. Mas você tem alguma disciplina de estudo e tal? Ou
o seu dia a dia é normal, que você está sempre estudando, conhecendo coisa, lendo, ou você tem uma rotina ali um pouco mais estabelecida? É mais ou menos, é meio a meio. Por exemplo, traduzir é uma coisa que eu faço todo dia. Vai ser lançado agora o Credores, que é a Sandra que a gente fez em vídeo, né, do Strindberg, que eu traduzi do sueco. O Fernando já fez tradução comigo, sabe a chatura que é. Também comecei a dar 4 mãos. E 6, porque tinha o Braia também. A 6, exato. Na Major Bárbara. Então, traduzir isso eu me disciplino. Aí eu vou lendo conforme os trabalhos vão se exigindo. Na pandemia teve uma coisa que eu fiquei muito fascinado, que foi fazer vídeo-teatro. Né? A gente fez 12 vídeo-teatros. Mas não com a câmera na plateia. A gente fez, do teatro tinha o plano sequência, que deu um trabalho do cão isso. Em plano contínuo, para quem não sabe, plano sequência é quando não para, não tem corte. Quer dizer, isso não é televisão, não é cinema e não é teatro. É uma outra linguagem que a gente começou a pesquisar. Então, isso é uma coisa que eu estou muito fascinado. Mas, isso não... Eu falei outro dia, eu começo a pensar na minha aposentadoria. A pandemia foi muito importante para eu ver que eu não preciso mais de teatro. Teatro é essencial na minha vida, uma obsessão, não é mais. Não é parar de vez, mas desta maneira que eu faço, eu ainda estou fazendo de um jeito por causa das pessoas que estão à minha volta. Mas eu sinto que no Brasil que a gente vive, eu vou ficar brigando contra uma realidade. Né? E esse carnaval foi fundamental. Assim, esses meses eu não faço mais teatro na minha vida. Eu decidi isso. Vão ser meses que eu vou ter de férias. Revelações importantes aqui. Vamos, eu queria satisfazer perguntas aí, interesse da plateia. Temos pouco tempo, então em perguntas a gente vai procurar responder mais rápido para poder satisfazer. Tá ligado? Agora tá. Então, eu vim todos os dias, né? E eu acho que a maioria já sabe, eu sou o Vinícius, né? Eu estudei teatro e agora estou me aventurando na direção. E queria dizer que foi uma aula todos esses dias aqui, estar com vocês. E esse comentário que você fez, eu me formei na ETEC de Artes, né? E nas ETECs o bom é que tudo é muito prático, né? Então, eu acho que eu aprendi tudo muito na prática, né? E até acho que por amar o teatro, né, que eu estou me aventurando nisso da direção, né? Porque eu quero essa perfeição, essa excelência, e eu quero entregar algo que seja bom, né, para quem está vendo, né? Porque eu acho que muitas vezes a gente infelizmente não tem, né? E aí foi muito bom aqui estar com vocês todos esses dias, aprender tudo isso e agora ouvir de você falar tudo isso também. Ontem a Sandra também falando, tudo que ela falou ontem também foi maravilhoso. Então é só agradecer a vocês. Muito obrigado, viu? E parabéns mais uma vez. Obrigado. Mais perguntas? Bom, eu queria dizer com relação, enquanto pensam perguntas, em relação ao fazer teatral, uma característica nossa aqui, que acho que a gente não fala em outros encontros. A cada espetáculo, a gente aperta um parafuso. A gente vê a reação do público, a gente vê o que a gente sente. E aí, é o que você estava falando de crítica, Tolentino. A gente sempre é muito cuidadoso em sermos francos. Porque é o que a gente precisa. Olha, te falar um negócio, eu acho que aquele momento é tal coisa. Isso é fundamental no fazer teatral. Porque a gente faz dia a dia. A cada dia a gente faz. E a peça caminha. Da primeira até a 20ª que a gente faz hoje, caminhou muito para quem assistiu. Por quê? Porque a gente tem o cuidado de olhar o espetáculo e falar entre nós. Sermos francos, falar assim, ó, eu sinto isso, eu sinto aquilo, eu acho, ó, pode experimentar isso, experimenta aquilo, e a gente vai apertando, né? Franqueza, sem medo de crítica, é fundamental para o que a gente faz. E não é pessoal, né? Não é pessoal, é o fazer teatral, né? É experiência com o público, é obra coletiva, né?
Mais perguntas? Boa tarde. Meu nome é Neto, eu sou de Fortaleza, estou morando aqui há um ano. E de formação eu sou pedagogo, tenho especialização em psicomotricidade. Mas também a formação da vida também sou ator, tenho até DRT, nunca mais usei muito bem. A sua fala, né, quando você traz a questão de ser fidedigno ao que você acredita, ela me fez refletir uma coisa que eu tentei muito em Fortaleza e eu sou meio frustrado com isso, mas eu vou retomar. Pelo menos a discussão interna para em prol de implementar de fato esse projeto. As minhas 2 monografias, né, tanto da graduação como da especialização, foram falando sobre o efeito positivo na formação, na educação de qualidade de crianças em contato com 3 bolinhas de malabares. E aí eu tentei, sem medo de ser feliz, umas 5 ou 6 vezes mestrado, tanto na estadual como na federal de lá. Nenhuma delas foi aceita porque não reconheceram isso como um projeto. Então assim, hoje ao escutar essa fala maravilhosa de vocês, principalmente a sua, me faz repensar retomar essa empreitada, né? De repente aqui em São Paulo, não sei, vou pesquisar. Se alguém tiver alguma sugestão, eu agradeço. Mas no geral, só tenho a agradecer vocês, tá? Obrigado. Só complementar, tenta na Unifesp, a faculdade que eu me formei em pedagogia, então provavelmente eles vão gostar muito, pelo que eu conheço da Unifesp. Já valeu. Né? E você usou um termo, né, que os diretores russos eles se definem assim, diretor e pedagogo. Quando a gente dá aula, a gente... porque é o método TAPA. Não é o método TAPA. A nossa busca é de uma pedagogia. Método é quando você... Os estudos foi um método. Você vai depurar aquele método. Eu não estou preocupado em depurar o método. Quando eu pego a Sandra, vai fazer o filme do Valtinho e ganha o prêmio de Cannes, de uma certa maneira, eu digo assim, ela aprendeu alguma coisa aqui e foi fazer uma outra coisa diferente lá. Mas é dar aos atores os recursos que o nosso ofício exige. Isso é uma pedagogia. Que a pessoa chega aqui e possa fazer um espetáculo expressionista, circense, o que quer que seja. Então, não é um método para fazer daquele jeito. É um domínio corporal, vocal, espacial, vetorial. É isso que tem que ser a nossa busca. Buscar uma pedagogia. Por isso, quando você diz o termo pedagogo, você se define como pedagogo, eu acho absolutamente sensacional. E acho que 3 bolinhas na mão de uma criança fariam ela pensar em muitas outras coisas. Eu nasci num outro mundo, eu nasci no mundo do esporte. E muito do que eu aprendi, eu pratiquei esporte de alto nível, muito do que eu aprendi veio da minha formação esportiva. Porque você, para praticar esporte, você precisa ter inteligência. Então, 3 bolinhas na mão de uma criança, eu acho que a gente faria muito pela educação no Brasil. Poxa. É a bolinha em movimento. Exato, é a bolinha em movimento. Toma Né? atenção, equilíbrio. Equilíbrio, tensão, espaço, corpo. Né? Então, brigue pelo seu projeto, porque não vai ser fácil, mas brigue e não dependa do Estado. No Brasil, a gente precisa parar de depender do Estado. Nós temos que fazer o nosso. Não é negar o Estado. O Estado, se vier, é ótimo. Mas eles trocam, a cada 4 anos trocam. E por mais que a gente simpatize com quem está mais no poder do que quem estava antes, nunca nós somos significativos. Nós nunca somos suficientemente significativos. Nós somos produtos de demagogia. Só. Mais alguma pergunta? Eu dei o microfone, tá? Mas eu tô voltando agora a estudar teatro, eu estudei quando era muito novinha. E você criticou muito as escolas, né? E a minha pergunta é, como eu volto a estudar teatro que não seja pela escola, assim? Eu estou me esforçando, assistindo muitas peças pra... Já começa por aí. Ele vir todo dia aqui já é maravilhoso. Não pare de vir, de assistir coisas diferentes. Agora, o que você precisa? Uma boa formação corporal, uma boa formação vocal. E aí vai testando. O que é melhor? Eu entrar em dança moderna, em dança clássica. O que é melhor para você corporalmente? Quando for fazer uma oficina, veja com quem você está fazendo.
Se você gosta do trabalho daquelas pessoas, às vezes vem gente estudar com a gente do TAP que nunca viu nada do TAP. O que você veio fazer aqui, menino? Então, vai ver e diz assim, a Lamínima vai fazer uma oficina, um workshop, vai participar do workshop, vai ver. E aí o Fernando pode te orientar, olha, é esse tipo de coisa que você quer buscar, você vai nisso, nisso e naquilo. Então, vai vendo as diversas coisas, e aí trabalhar sua voz, o seu corpo. Você não precisa fazer uma escola formal. Você pode se formar através das pessoas que fazem teatro e ver quem é um bom professor de voz, quem é um bom professor de corpo, quem é um bom professor de canto. Tal pessoa me indicaram, fui ver, não gostei do trabalho. Não gostei de cara. Dá um tempo, não está resultando para mim. Você vai trocando. Eu estudo até hoje. Eu tenho 43 anos de teatro. E eu, de repente, assim, agora eu quero fazer isso. E aí eu vou lá e vou aprender alguma coisa com alguém. Eu não sou ator, eu faço exercício vocal todo dia quando eu acordo. Então, a minha voz tem um tipo de colocação. Por quê? Porque eu estou aqui falando com vocês. Faz parte do meu trabalho de pedagogo me comunicar com as pessoas. Então eu preciso me expressar bem. Porque quando eu me expresso bem, eu me comunico com vocês. Então existe tanto a minha questão técnica, vocal, e eu falo sem a menor culpa e menor modéstia. Dizer assim, não, eu sei que eu falo muito bem. Agora, fora isso é um aspecto externo. Aí eu tenho que falar bem do pensamento. E aí eu preciso estar o tempo inteiro cercado do meu pensamento, que muda a cada momento. Não sou dono da verdade. Então, o que eu pensava há 4 anos atrás não é o que eu penso hoje. Né? A gente se livrou do abacaxi no Brasil. Né? Então, isso é uma coisa. Isso não tira o nosso lado crítico. Nós vivemos 4 anos de um abacaxi na nossa mão. E não especificamente quem faz teatro, quem faz arte só, não. A população brasileira passou por uma plantação de abacaxi. E as cascas estão por aí. E deixaram resíduos muito sérios disso. Muito duros. Né? Então, a maneira que eu pensava de enfrentar a realidade há 4 anos atrás é diferente hoje. Eu tenho que pensar de maneira diferente de hoje. Porque não existe nada pior, eu vou usar um termo aqui, que é dogmatismo e sectarismo. Ser dogmático, que é o que as religiões são, eu acho que todo mundo pode ter a religião que quiser, mas devia se fundar o Partido Laico Brasileiro. Quem não tem religião, respeitando todas as religiões. Dogmatismo é uma coisa muito séria, e sectarismo político também, quer seja de direita, de esquerda, de centro. Tudo, como a gente falou aqui, no que a gente faz, a gente tem que ser crítico. E quando a gente a gente pode se aproximar mais de uma ideia, mas a gente tem que ser crítico a essa ideia que a gente simpatiza. Porque senão a gente não evolui, a gente fica cego. Maravilha! E com isso, nós vamos encerrar este encontro e esta série de encontros com profissionais. Gostaríamos muito de agradecer ao Instituto Itaú Cultural, agradecer ao Programa de Fomento, agradecer a presença de vocês aqui hoje, a presença de quem está nos assistindo aí nas redes sociais, a nossa equipe técnica e agradecer as nossas intérpretes de Libras aqui do lado. Vamos lá? Gabi e Vânia, muito obrigado, presentes a Libras sempre em todos os nossos encontros. E Tolentino, muito obrigado. E agradecer Eduardo Tolentino de Araújo. Obrigado a vocês. Muito obrigado a vocês que estão aí, porque a gente depende de vocês. Vocês são as pessoas mais importantes do que a gente faz. Não tem a menor dúvida disso. Só vocês importam.